Ele achava que tinha enterrado o passado, até ouvir aquela voz, aquela melodia. Ele só tinha ouvido uma vez na vida, nos lábios da filha que desapareceu há mais de 20 anos. Mas agora, uma jovem desconhecida cantava cada palavra, e o que ela revelou em seguida fez aquele homem cair de joelhos. O sol nascente pintava de dourado as ruas estreitas de Santa Clara do Sul. Era uma cidade pequena, o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome e sabiam dos segredos uns dos outros, ou pelo menos achavam que sabiam. Na esquina da Praça Central, Dona Rosa abria sua humilde banca de flores como fazia todos os dias há mais de 20 anos. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, arrumavam com cuidado as margaridas e rosas que ela mesma cultivava no quintal de casa. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem?" perguntou ao ver Esperança descendo as escadas da pequena casa que ficava nos fundos da floricultura. "Como um anjo, Dona Rosa", respondeu a jovem de 23 anos. Ajeitando os cabelos castanhos que caíam em ondas pelos ombros, Esperança Souza era conhecida por duas coisas em Santa Clara: sua beleza suave, que mais parecia saída de uma pintura antiga, e sua voz, um dom que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo só para ouvi-la. Quando cantava na missa aos domingos, não era raro ver senhoras enxugando lágrimas discretas com a ponta dos lenços. "Vai ensaiar hoje?" Dona Rosa perguntou, escondendo como sempre o tremor leve nas mãos quando o assunto era o talento da filha adotiva. "Vou sim. O pessoal da comissão da festa me pediu 3 músicas para as aberturas da colheita." "Estou nervosa." Dona Rosa sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Sempre que Esperança se apresentava em público, um medo antigo voltava a atormentá-la, um medo que carregava há exatos 23 anos. "Você vai arrasar como sempre, minha menina", disse, tentando afastar os pensamentos sombrios. "Toma café antes de sair." A mesa simples de madeira estava posta com pão caseiro, manteiga fresca e café forte. Era pouco, mas nunca faltou nada na casa delas. Viviam com dignidade do comércio de flores e das aulas de canto que Esperança dava para as crianças da cidade. Enquanto comiam, as duas conversavam sobre as novidades da pequena Santa Clara. A maior delas, sem dúvida, era a inauguração da nova vinícola dos Bastos, que aconteceria durante a festa da colheita. "Dizem que o próprio senhor Renato vai vir de Brasília para o evento", comentou Esperança entre um gole de café e outro. Dona Rosa deixou o garfo cair no prato. "O que foi?" perguntou Esperança, surpresa com a reação. "Nada, minha filha. Só estou cansada. Acho que não dormi bem", desconversou a senhora, levantando-se para lavar a louça. Esperança terminou seu café e se despediu com um beijo na testa da mãe adotiva. Tinha ensaio marcado com o grupo musical que a acompanharia na festa. Ao sair pela porta dos fundos, como sempre fazia, não percebeu o olhar angustiado de Dona Rosa que a seguia até dobrar a esquina, no caminho para o ensaio. Esperança cumprimentava a todos. A cidade inteira a conhecia desde pequena. A menina milagre, que Dona Rosa, a florista, havia adotado sem nunca revelar a origem. Os boatos eram muitos. Que era filha de uma prima distante, que morrera no parto. Que era fruto de um amor proibido da própria Dona Rosa. Ou ainda que tinha sido encontrada na praia durante uma tempestade. Esperança cresceu ouvindo essas histórias e aprendeu a sorrir delas, no fundo. Porém, havia sempre aquela pergunta sem resposta. Aquela peça que faltava no quebra-cabeça de sua identidade. "Vai cantar no sábado, Esperancinha?" perguntou seu Augusto, o padeiro, enquanto varria a calçada. "Vou sim. Espero ver o senhor lá", respondeu ela com um sorriso. "Não perco por nada. A voz mais bonita desse litoral merece todo o nosso apoio." Eram comentários assim que aqueciam o coração de Esperança. Por mais que sonhasse em um dia sair dali, tentar carreira em alguma cidade grande, havia algo em Santa Clara que aprendia. Além do amor por Dona Rosa, era como se algo invisível a mantivesse ali, esperando por algo que ela mesma não sabia o que era. O ensaio acontecia na antiga capela de São Pedro, padroeiro dos pescadores. O local tinha uma acústica perfeita e ficava afastado o suficiente para não incomodar ninguém. Quando Esperança chegou, os 4 músicos já estavam afinando seus instrumentos: Tiago no violão, Marcela na flauta, Joaquim no acordeão e Felipe na percussão.
Chegou nossa estrela, brincou Tiago, que nutria uma paixão platônica por Esperança desde a adolescência. Que estrela, que nada. Sou só mais uma cantora de cidade pequena, respondeu ela. Embora no fundo soubesse que sua voz tinha algo diferente, ensaiaram por 2 horas as canções tradicionais da região, mais uma internacional que tinha feito sucesso recentemente. Ao final, como sempre acontecia nos ensaios, Esperança pediu 5 minutos para cantar sozinha. Era nesses momentos que algo estranho ocorria, sem perceber. Ela começava a cantarolar uma melodia que não lembrava de ter aprendido em lugar nenhum. Uma canção sem letra, apenas notas que pareciam vir de algum lugar profundo dentro dela. Era como um chamado, um lamento, uma súplica. Os músicos já estavam acostumados e a deixavam ter esse momento íntimo. Essa música, comentou Marcela uma vez. Parece que vem de outro tempo. Esperança sorriu sem responder. Ela mesma não sabia explicar de onde vinha aquela cantiga, apenas que a acompanhava desde que se lembrava por gente. Nos seus sonhos mais vívidos, via uma mulher de rosto borrado cantando para ela, antes de entregá-la a alguém cujo rosto também não conseguia distinguir. Ao terminar o ensaio, Esperança voltou para casa fazendo o caminho mais longo, pela orla da praia. O Oceano Atlântico se estendia azul e imenso à sua frente, e ela sentou-se na areia para observar as ondas. Ao longe, no alto da colina que dominava a cidade, era possível ver os vastos vinhedos da família Bastos. E mais adiante, a antiga mansão onde diziam que o patriarca havia sofrido a maior tragédia de sua vida, as histórias sobre o que acontecera naquela casa. 25 anos atrás, eram contadas em sussurros pelos moradores mais antigos. Falava-se da jovem herdeira que morrera em circunstâncias misteriosas, do luto que enlouquecera o pai, da madrasta cruel que assumira os negócios. Esperança sempre sentiu um calafrio quando ouvia essas histórias, como se de alguma forma fizessem parte de sua própria vida. Enquanto observava o mar, começou a cantarolar novamente aquela melodia misteriosa. Sem perceber, estava sendo observada, na estrada acima da praia. Um carro preto havia parado, e seu motorista olhava fixamente para a jovem sentada na areia. Depois de alguns minutos, o veículo voltou a se mover, seguindo em direção à vinícola dos Bastos. A festa da colheita estava apenas começando a ser preparada, mas em Santa Clara do Sul, os ventos já sopravam trazendo mudanças que ninguém poderia prever. E no centro desse redemoinho que se formava, estava Esperança, com sua voz que carregava mais história do que ela jamais imaginou. A limusine preta cortava a estrada sinuosa que levava à mansão dos Bastos. Dentro do veículo, Renato Bastos observava pela janela as vinhas que se estendiam em fileiras precisas pela encosta. Aos 70 anos, seu rosto era um mapa de rugas profundas, a maioria delas esculpidas mais pela dor do que pelo tempo. Seus olhos, de um verde intenso que já fora vibrante, agora pareciam opacos, como se houvessem visto coisas demais. Chegamos em 20 minutos, senhor, informou o motorista. Renato apenas assentiu. Fazia quase 5 anos que não voltava a Santa Clara do Sul. Administrava seu império de vinhos de Brasília, deixando a cargo de Irene e Leonardo os assuntos mais diretos. Voltar àquela cidade era sempre um exercício de autopenitência. Cada curva da estrada, cada vislumbre do mar ao longe trazia de volta a imagem de Júlia Renata, sua filha, seu único amor verdadeiro, sua maior falha. O empresário fechou os olhos, mas isso só piorou as coisas. Na escuridão das pálpebras cerradas, viu o rosto de Júlia Renata como na última vez, pálido, sem vida, os cabelos longos espalhados pelo travesseiro hospitalar. Acidente, disseram. Complicações na gravidez. Ele aceitou a versão oficial porque a verdade seria insuportável demais. O senhor está bem? Perguntou o motorista, notando pelo retrovisor o semblante alterado do patrão. Estou, respondeu secamente. Só me avise quando chegarmos. O celular tocou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Era Irene. Já chegou. A voz dela soava metálica, como sempre. Estou a caminho. Leonardo está ansioso para mostrar os números da nova vinícola. Vai ficar impressionado. Renato não respondeu imediatamente. Sabia que o filho de Irene, seu enteado, era competente nos negócios, tão frio e calculista quanto a mãe, mas inegavelmente eficiente. Estarei na mansão em breve, disse finalmente.
e desligou sem esperar resposta. A relação entre os três era puramente profissional há anos. Irene era sua esposa apenas no papel, ocupando uma ala separada tanto na mansão principal em Brasília quanto na de Santa Clara. Leonardo, por sua vez, nunca fizera questão de esconder seu desprezo pelo padrasto, mesmo que fosse inteligente o bastante para manter as aparências em público. A mansão dos Bastos apareceu no horizonte, imponente sobre a colina mais alta da região. Era uma construção antiga, com mais de 100 anos, que Renato herdara do pai, que herdara do avô. Gerações de Bastos haviam comandado a produção de vinho daquela propriedade, tornando-se a família mais rica e influente da região. Quando o carro finalmente estacionou na entrada de Paralelepípedos, a porta principal já estava aberta. Leonardo, impecável em seu terno cinza, esperava no alto da escadaria de mármore. "Seja bem-vindo, pai", disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Renato odiava quando o enteado o chamava assim. Era uma falsidade que ambos sabiam existir, mas mantinham por conveniência. "A viagem foi tranquila", continuou Leonardo, enquanto caminhavam pelo saguão de entrada. "Sim, temos muito a discutir sobre a inauguração. A nova vinícola vai ampliar nossa produção em quase 30%. Depois, Leonardo, quero descansar um pouco." O jovem empresário parou, visivelmente contrariado. "Claro, como preferir, sua suíte está preparada. E minha mãe deve chegar amanhã de Brasília." Renato assentiu e seguiu para o corredor leste da mansão, onde ficava a suíte principal. Ao entrar, foi como se o tempo não tivesse passado. Mantinha o quarto exatamente como era 25 anos atrás. Uma decisão que Irene sempre criticou como mórbida. As cortinas de veludo azul, a cama de dossel, os móveis de madeira escura, tudo exatamente igual a quando dividia aquele espaço com sua primeira esposa, Elisa, mãe de Júlia Renata. Caminhou até a janela e olhou a cidade que se estendia abaixo, com suas casinhas coloridas e o mar ao fundo, em algum lugar lá embaixo. Pessoas comuns viviam vidas simples, sem o peso dos segredos que assombravam a mansão dos Bastos. Respirou fundo e pegou o porta-retratos na mesa de cabeceira. Júlia Renata aos 17 anos, sorrindo com os cabelos ao vento, segurando um cacho de uvas. Foi o último aniversário dela. Um leve toque na porta interrompeu seus pensamentos. "Senhor Renato." Era Carmen, a governanta que trabalhava para a família havia décadas. "Trouxe um chá." "Obrigado, Carmen. Pode entrar." A senhora de cabelos grisalhos entrou com a bandeja e a colocou sobre a mesa. Seus olhos evitavam encontrar os de Renato. "A cidade está empolvorosa com sua chegada", comentou, enquanto servia o chá. "Todos estão falando sobre a inauguração durante a festa da colheita." "É mesmo", respondeu sem muito interesse. "Sim, senhor. E parece que teremos música ao vivo. Dizem que a moça que vai cantar tem uma voz de anjo." Renato tomou um gole do chá de ervas. "Não estou interessado em comemorações. Carmen, vim apenas para cumprir meu papel." A governanta hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e se retirou, sozinho novamente. Renato largou o chá e abriu a pasta que trazia consigo. Dentro estavam os documentos da nova vinícola, mas também algo que mantinha escondido de todos. Um pequeno caderno de partituras manuscritas. Era outro ritual de autoflagelação. Reler as músicas que havia composto para sua filha. Júlia Renata adorava quando ele tocava piano e cantava para ela, especialmente a canção de ninar que compôs quando ela nasceu. Ninguém além dos dois conhecia aquela melodia. Era um segredo entre pai e filha, algo que nem mesmo Elisa compartilhava. E depois que Júlia Renata morreu, Renato nunca mais tocou ou cantou aquela música. Era como se tivesse guardado cada nota dentro de si, enterradas junto com o corpo da filha. Enquanto isso, no outro lado da mansão, Leonardo falava ao telefone em voz baixa. "Ele já chegou. Sim", continua o mesmo velho patético. Não desconfia de nada. Fique tranquila, mãe. Tudo está sob controle. A inauguração será em 2 dias, durante a festa da colheita." "Sim, já fiz as alterações no testamento que você sugeriu." "Não, ninguém sabe de nada. Claro que estarei lá para buscá-la no aeroporto amanhã." Leonardo desligou e se serviu de uma taça generosa do premiado vinho Bastos, reserva especial. Sorriu para si mesmo enquanto observava o líquido rubro girar no cristal, brindou ao ar e murmurou:
ao império que um dia será exclusivamente nosso, mãe. Enquanto isso, na cidade, os comentários sobre a chegada de Renato Bastos se espalhavam como fogo em palha seca. Na floricultura, Dona Rosa ouvia tudo com o coração apertado. Quando a última cliente saiu, ela virou a plaquinha da porta para fechado e correu para o pequeno quarto nos fundos da loja. Com as mãos trêmulas, retirou uma tábua solta do assoalho e pegou uma caixa de madeira entalhada. Dentro, havia uma certidão de nascimento amarelada, uma mecha de cabelo escuro e uma fotografia antiga de uma jovem mulher que se parecia incrivelmente com Esperança. Está começando, murmurou Dona Rosa para si mesma, guardando a caixa novamente em seu esconderijo. Que Deus nos proteja, na noite que caía sobre Santa Clara do Sul. Luzes se acendiam nas janelas das casas simples e na imponente mansão da colina. No ar pairava uma tensão invisível, como antes de uma grande tempestade. A chegada de Renato Bastos para a inauguração da nova vinícola parecia ter despertado algo adormecido na pequena cidade litorânea. E no mar, as ondas batiam na areia com um ritmo que parecia sussurrar. Segredos. 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 O dia da festa da colheita amanheceu com um céu de azul quase impossível. Santa Clara do Sul parecia ter sido lavada durante a noite, e o aroma das frutas maduras misturava-se com a brisa salgada do mar. Nas ruas, os moradores penduravam bandeirolas coloridas e montavam barracas para vender comidas típicas e artesanato local. Esperança acordou cedo, o coração batendo acelerado. Havia ensaiado por semanas, mas o nervosismo antes de uma apresentação era inevitável. Vestiu uma saia rodada azul turquesa e uma blusa branca de renda, presente que Dona Rosa lhe dera no aniversário passado. Prendeu parte dos cabelos com um arranjo de flores frescas, deixando o resto cair em ondas pelos ombros. Está linda, minha filha, comentou Dona Rosa ao vê-la sair do quarto. A florista tentava sorrir, mas seus olhos traíam uma preocupação profunda. A senhora está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa? Dona Rosa desviou o olhar, fingindo ocupar-se com um arranjo de margaridas. É só cansaço, Esperança, e um pouquinho de preocupação com você se apresentando para gente importante. Importante. São só pessoas como a gente, com mais dinheiro, respondeu a jovem dando de ombros. A florista segurou as mãos da filha adotiva entre as suas. Prometa que vai cantar só o que combinaram. Nada mais. Esperança franziu o senho, confusa. Por que está me pedindo isso? Só prometa, por favor. Tá bom, prometo, respondeu mesmo sem entender. Vou indo. Os músicos já devem estar me esperando para o ensaio final. Dona Rosa abraçou a filha com força incomum, como se temesse que fosse a última vez. Que Deus te proteja, minha menina. A praça central de Santa Clara já estava lotada quando Esperança chegou. Um palco de madeira fora montado sob um grande ipê amarelo, e os músicos afinavam seus instrumentos. Do outro lado da praça, uma plataforma mais elaborada havia sido erguida para os discursos oficiais, com cadeiras para autoridades e a família Bastos. Nervosa? Perguntou Tiago, ajustando as cordas de seu violão. Um pouco, admitiu Esperança. Parece que a cidade inteira está aqui. E está. Até gente de fora veio para a inauguração da vinícola. Dizem que o velho Bastos está por aí. Observando tudo, Esperança sentiu um arrepio estranho, que não soube explicar. Havia algo no ar, uma tensão quase palpável, como se o próprio destino aguardasse por algo importante prestes a acontecer. Às 4 da tarde, com o sol começando sua descida para o horizonte, a festa foi oficialmente aberta pelo prefeito. As apresentações culturais iniciaram logo em seguida, com grupos de dança folclórica e pequenas bandas locais. Esperança seria a última atração antes dos discursos e da cerimônia de inauguração. Enquanto aguardava sua vez, a jovem cantora observava o movimento na plataforma das autoridades. Foi quando o viu pela primeira vez. Renato Bastos sentou-se discretamente na última fileira de cadeiras, longe dos holofotes, mesmo à distância. Esperança podia sentir o peso da tristeza que emanava daquele homem. Havia algo nele que parecia estranhamente familiar, como se já o tivesse visto antes, talvez em um sonho. É a nossa vez, anunciou Marcela. Tirando-a de seus pensamentos,
Os 4 músicos subiram primeiro ao palco, posicionando-se em meia-lua. Quando Esperança subiu, um murmúrio de admiração percorreu a plateia. Sua beleza natural e presença de palco sempre causavam esse efeito. "Boa tarde, Santa Clara", saudou ela ao microfone. "É uma honra estar aqui celebrando mais uma festa da colheita com vocês." Começaram com uma canção tradicional da região, que falava sobre o mar e a espera das mulheres pelos pescadores. A voz de Esperança pairava cristalina sobre a melodia, provocando arrepios na multidão. Seguiram com um samba suave, que fez alguns casais dançarem na praça, e concluíram com uma balada internacional que estava nas rádios. Os aplausos foram calorosos. Esperança agradeceu, sentindo-se plena como sempre ficava depois de cantar. Foi quando algo estranho aconteceu, ao fazer uma reverência final. Seu olhar cruzou com o de Renato Bastos, por um instante que pareceu congelar o tempo. Eles se encararam através da distância que separava o palco da plataforma. O patriarca havia se inclinado para a frente, como se tentasse enxergá-la melhor. E então, sem que pudesse controlar, Esperança sentiu algo subindo por sua garganta, antes que os músicos pudessem deixar o palco. Ela fez um sinal para que permanecessem. Fechou os olhos e, num impulso inexplicável, começou a cantarolar aquela melodia familiar de seus sonhos, a canção sem letra, apenas notas que vinham de algum lugar profundo, desconhecido. Nunca havia cantado aquilo em público antes. Era seu segredo, seu mistério pessoal, mas naquele momento, era como se algo maior que ela mesma a empurrasse para aquelas notas. Na plateia, as pessoas se entreolharam, intrigadas. Ninguém conhecia aquela canção. Era bonita, hipnotizante, mas estranha. Parecia antiga, como se viesse de outro tempo. Na plataforma das autoridades, Renato Bastos empalideceu. Suas mãos agarraram os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu corpo inteiro tremia, e os olhos, fixos na jovem cantora, encheram-se de lágrimas. Era impossível, completamente impossível. Aquela era a canção de ninar que compusera para Júlia Renata, a melodia que nunca havia sido gravada, escrita ou tocada para mais ninguém além dela. Quando Esperança terminou de cantar, houve um momento de silêncio atordoado antes dos aplausos recomeçarem. Ela sorriu, agradeceu novamente e desceu do palco, sem perceber o terremoto que havia causado. Renato Bastos levantou-se como um autômato e, ignorando os chamados do prefeito e de Leonardo, atravessou a praça em direção ao pequeno palco. As pessoas abriam caminho, surpresas ao ver o poderoso empresário, sempre tão distante, movendo-se entre a multidão como um homem possuído. Esperança estava guardando sua pasta de partituras, quando sentiu uma presença atrás de si. Ao virar-se, deu de cara com Renato Bastos, seu rosto pálido como papel, os olhos verdes idênticos aos dela fixos em seu rosto. "Como?" Foi tudo o que ele conseguiu dizer, a voz rouca de emoção. "Como você conhece essa música?" A jovem deu um passo para trás, confusa com a intensidade daquele estranho. "Eu não sei do que o senhor está falando. A canção, a última que você cantou. Como a conhece?" Esperança hesitou, sentindo-se subitamente vulnerável. "É apenas uma melodia que tenho na cabeça desde sempre. Eu a escuto nos meus sonhos." Renato deu um passo à frente, o corpo ainda tremendo. "Nos seus sonhos?" "Sim, sonho com uma mulher cantando para mim, mas nunca consigo ver seu rosto", respondeu, surpresa consigo mesma por estar revelando algo tão íntimo a um estranho. "Por que isso importa?" O homem levou a mão ao peito, como se tentasse controlar o coração descompassado. "Porque eu compus essa canção para minha filha, e ninguém mais no mundo a conhecia além de nós dois." O mundo pareceu parar ao redor deles. Os sons da festa tornaram-se distantes, como se estivessem em uma bolha isolada da realidade. "Isso é impossível", sussurrou Esperança. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Esperança. Esperança Souza." "Quem são seus pais?" A pergunta atingiu Esperança como um soco. Era a questão que a atormentava desde que se entendia por gente. "Fui criada por Dona Rosa, a florista. Meus pais biológicos. Não sei quem são." Renato aproximou-se mais, seus olhos estudando cada detalhe do rosto da jovem. O mesmo formato de olhos,
o mesmo tom de verde e aquela pequena marca de nascença perto do pulso direito, igual a de Júlia Renata. "O que você sabe sobre seus sonhos?" perguntou, a voz agora quase um sussurro. "A mulher que canta para você? Ela diz algo." Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele poderia saber disso? "Ela," hesitou, sentindo-se estranhamente tonta. "Ela me entrega a alguém e diz: proteja nossa esperança." Renato Bastos cambaleou como se tivesse levado um tiro. Teria caído se Leonardo não tivesse aparecido naquele momento, segurando-o pelo braço. "Pai, o que está acontecendo?" perguntou o enteado, lançando um olhar gelado para a Esperança. "Todos estão esperando pelo seu discurso." "Essa moça..." começou Renato, mas Leonardo o interrompeu. "Depois, pai." "Agora vamos. Temos uma vinícola para inaugurar." Enquanto era arrastado de volta à plataforma, Renato olhava para trás, seus olhos nunca deixando o rosto de Esperança. A jovem ficou parada, atordoada, sentindo que algo fundamental havia mudado em sua vida nos últimos 5 minutos, do outro lado da praça. Entre a multidão, Dona Rosa observava a cena com o coração disparado. O momento que ela temia durante 23 anos finalmente havia chegado. O passado, enterrado por tanto tempo, começava a emergir. A noite após a festa da colheita foi agitada na mansão dos Bastos. Renato trancou-se em seu escritório, ignorando os chamados de Leonardo e os telefonemas insistentes de Irene, que chegaria na manhã seguinte. O empresário revirava antigas pastas e documentos, como um homem possuído por uma ideia fixa. O relógio da parede marcava 3 da manhã, quando finalmente encontrou o que procurava: uma pasta amarelada com a inscrição Hospital Santa Misericórdia 2001. Suas mãos tremiam ao abrir o documento, olhando novamente para as informações que já conhecia de cor. Atestado de óbito de Júlia Renata Bastos. Causa da morte: complicações no parto. Natimorto: sexo feminino. Sem nome. A versão oficial sempre fora esta: sua filha morrera durante o parto e o bebê não sobrevivera. Ele mesmo havia visto o corpo de Júlia, pálido e frio. Quanto ao bebê, lembrava-se apenas de terem dito que era melhor não ver, que fora sepultado junto com a mãe. Mas então, como explicar aquela jovem na praça, com os mesmos olhos verdes, a mesma marca de nascença, e mais impossível ainda, cantando a melodia secreta? Renato pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. "Vicente, é Renato Bastos. Preciso de seus serviços novamente, com urgência e discrição total, do outro lado da linha. Vicente Assunção, um ex-policial que trabalhava como investigador particular." Acordou completamente ao ouvir aquela voz. "Renato, depois de tanto tempo, o que aconteceu? Preciso que você investigue alguém. Uma jovem chamada Esperança Souza, criada por uma florista daqui de Santa Clara. Quero saber tudo. Certidão de nascimento, registros hospitalares, qualquer documento oficial. E também sobre a tal Dona Rosa de onde veio. Há quanto tempo está na cidade e tudo? Isso vai custar caro, Renato. E leva tempo. Dinheiro não é problema. E quanto ao tempo, quero resultados em 48 horas. Nem que você precise contratar uma equipe inteira. Após desligar, Renato abriu a gaveta mais baixa da escrivaninha e retirou uma caixa de madeira. Dentro, havia fotografias de Júlia Renata em diferentes idades. A semelhança com Esperança era inegável, do formato do rosto às pequenas covinhas quando sorria. "É impossível", murmurou para si mesmo. Mas e se? A manhã chegou rápido demais para o patriarca que não dormira. Quando desceu para o café, encontrou Leonardo já impecavelmente vestido, revisando números em seu tablet. "Noite difícil?" perguntou o enteado sem levantar os olhos. "Você parece péssimo." "Estou bem", respondeu Renato, servindo-se de café preto. "A inauguração foi um sucesso. Já recebemos 3 propostas de distribuidores internacionais interessados na nova safra." "Ótimo!" Leonardo finalmente ergueu os olhos, estudando o padrasto. "O que aconteceu ontem? Por que você abordou aquela cantora no palco?" Renato levantou-se abruptamente, deixando a xícara pela metade. "Assuntos pessoais? Vou buscar sua mãe no aeroporto." "Não precisa, já mandei o motorista", cortou Leonardo. Com um sorriso frio, "Você parece precisar descansar no centro da cidade."
Esperança não conseguira dormir. Depois do encontro com Renato Bastos, 1000 perguntas martelavam em sua cabeça. Como aquele homem podia conhecer a música de seus sonhos? Por que ficara tão perturbado ao vê-la, ao amanhecer? Encontrou Dona Rosa já acordada, sentada à mesa da cozinha com olhos de quem também não dormira. Mãe, preciso te perguntar uma coisa. Já sei o que vai me perguntar, Esperança. Interrompeu a florista, a voz trêmula. Vi você conversando com Renato Bastos ontem. Como ele pode conhecer a melodia que canto nos meus sonhos? Por que ficou tão abalado ao me ver? As perguntas saíam em cascata. E tem mais. Senti algo estranho, como se já o conhecesse. Dona Rosa respirou fundo, parecendo subitamente muito mais velha e cansada. Há coisas que ainda não posso te contar, minha filha. Não por completo. Não é seguro. Seguro. Do que está falando? Um barulho na porta da frente interrompeu a conversa. Era o carteiro, com uma entrega registrada para Dona Rosa. Um envelope pardo, sem remetente. A florista abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia apenas um recorte de jornal antigo, com a manchete: Tragédia na família Bastos. Herdeira e bebê morrem durante parto. E uma nota manuscrita: alguns segredos devem permanecer enterrados, para o bem de todos. O rosto de Dona Rosa perdeu toda a cor, esperança, que lia por cima de seu ombro. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é uma ameaça? Perguntou, a voz falhando. A florista amassou o papel e o jogou no fogão a lenha, onde virou cinzas em segundos. Vá para a casa da Marcela por alguns dias, disse, com firmeza surpreendente. Diga que estamos reformando a floricultura. Não vou a lugar nenhum sem saber o que está acontecendo. Por favor, Esperança. Os olhos da mãe adotiva estavam cheios de lágrimas. Confie em mim. Há mais em jogo do que você imagina. Antes que pudessem continuar a conversa, alguém bateu à porta. Era um jovem bem vestido, com olhar inteligente e sorriso educado. Bom dia, meu nome é Miguel Cardoso. Sou o novo enólogo da vinícola Bastos. Esperança o reconheceu vagamente da festa do dia anterior. E em que podemos ajudá-lo? Perguntou Dona Rosa, tentando recuperar a compostura. Vim buscar um arranjo de flores para a recepção. A governanta da mansão recomendou esta floricultura. Respondeu ele, mas seus olhos estavam fixos em Esperança. Você é a cantora de ontem, não é? Sua voz é extraordinária. Esperança corou ligeiramente. Obrigada. Aquela última canção? Nunca ouvi nada parecido. De onde vem? Dona Rosa interveio rapidamente. Vou preparar seu arranjo, Sr. Cardoso. Que tipo de flores prefere? Enquanto a florista se ocupava com as flores, Miguel aproximou-se de Esperança e falou em voz baixa. Oh, Sr. Renato ficou muito impressionado com você. Nunca o vi tão abalado. Por quê? Perguntou ela, curiosa apesar das preocupações. Não sei ao certo, mas desde ontem ele está investigando algo com urgência. Fez uma pausa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Esperança assentiu, intrigada com aquele estranho. Você sabe quem são seus pais biológicos? A pergunta pegou-a de surpresa. Não, por que pergunta isso? Miguel olhou brevemente para Dona Rosa, certificando-se de que ela ainda estava ocupada. Porque há algo estranho acontecendo na mansão. Documentos antigos sendo revisados. Ligações secretas. E tudo começou depois que você cantou. Não entendo. Nem eu. Admitiu ele. Mas quero descobrir. Meu pai era médico da família Bastos. Ele se matou quando eu era criança. Dias depois que a filha de Renato morreu no parto. Esperança sentiu a garganta secar. Acha que há alguma ligação? Não sei. Mas vou descobrir. Seus olhos tinham uma determinação feroz. E algo me diz que você é a chave para tudo isso. Dona Rosa retornou com um imenso arranjo de lírios e rosas brancas. Aqui está, Sr. Cardoso. Miguel pagou, agradeceu e, antes de sair, entregou discretamente um pequeno papel dobrado à Esperança. Quando ela o abriu, viu um número de telefone e a mensagem. Se descobrir algo ou precisar de ajuda, me ligue. Acho que estamos do mesmo lado nesta história. Mal o enólogo havia saído quando o telefone da floricultura tocou. Dona Rosa atendeu e seu rosto empalideceu ainda mais. Como?
Sua voz tremeu. Mãe, mas isso é impossível. Sim, entendo. Obrigada por avisar. Ao desligar, olhou para a Esperança com olhos assustados. O que houve? Perguntou a jovem. Era do cartório. Alguém solicitou uma cópia da sua certidão de nascimento. Um investigador particular, naquele mesmo momento, na mansão dos Bastos. Irene chegava de Brasília. Leonardo a esperava na entrada. Como está seu padrasto? Perguntou ela, enquanto entregava as malas ao empregado. Estranho. Desde a festa ontem está obcecado com aquela cantora. Irene parou abruptamente. Que cantora? Uma jovem local cantou uma música que deixou o velho transtornado. Como ela se chama? A voz de Irene soava controlada demais. Esperança Souza. O rosto da matriarca endureceu, a máscara de civilidade caindo por um instante, revelando algo frio e calculista. E o que exatamente Renato está fazendo a respeito? Contratou Vicente Assunção. Irene fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o golpe. Isso é problemático. Precisamos agir rapidamente. O que quer que eu faça? Perguntou Leonardo. Por enquanto, nada. Deixe-me falar com seu padrasto primeiro. Um sorriso frio formou-se em seus lábios. Algumas ameaças veladas costumam fazer maravilhas para manter as pessoas no lugar certo. No centro de Santa Clara, Esperança olhava para o papel com o número de Miguel, enquanto Dona Rosa fechava todas as janelas da floricultura, como se tentasse manter o mundo lá fora. Mas os segredos, como água, sempre encontram um caminho para fluir. Irene Bastos desceu da limusine com a elegância estudada de quem nasceu para dominar. Aos 62 anos, mantinha-se impressionantemente bem conservada, resultado de tratamentos caros e uma disciplina implacável. Seu cabelo castanho escuro, sem um único fio grisalho, estava preso em um coque perfeito, e o tailleur cinza chumbo acentuava sua figura esbelta e sua postura impecável, enquanto caminhava pelos corredores da mansão. Serviçais abaixavam a cabeça em uma mistura de respeito e temor, diferente de Renato, que raramente visitava a propriedade. Irene mantinha um controle rígido sobre todos os funcionários, mesmo à distância. Onde está meu marido? Perguntou a governanta Carmen, que a aguardava no hall central. No escritório. Senhora, pediu para não ser incomodado. Irene sorriu, um gesto que nunca alcançava seus olhos. Eu nunca sou um incômodo, sem bater. Abriu a porta do escritório. Renato estava ao telefone, rodeado de papéis espalhados sobre a mesa antiga. Ao vê-la, seu rosto endureceu. Ligarei depois, disse ao interlocutor. E desligou. Irene, não a esperava tão cedo. Claramente, respondeu ela, aproximando-se para examinar os documentos. Investigando algo interessante? Renato rapidamente guardou os papéis em uma pasta. Assuntos da empresa. Mentira. A palavra saiu como uma lâmina afiada. Leonardo me contou sobre seu fascínio repentino por uma cantora local. O patriarca levantou-se, encarando a esposa. Minha vida pessoal não é da sua conta, Irene. Nosso casamento é um acordo de negócios, lembra? Ela deu uma risada fria. Um acordo que tem sido muito lucrativo para nós dois. Não seria sensato colocar isso em risco por sentimentalismos do que está falando. Irene sentou-se na cadeira de couro em frente à escrivaninha, cruzando as pernas elegantemente. Renato, querido, já passamos por isso antes. Sua obsessão pela memória de Júlia Renata quase destruiu nossa família uma vez. Não permitirei que aconteça novamente. Você não sabe do que está falando. A voz dele tremia de raiva contida. E sei exatamente do que estou falando. Irene inclinou-se para a frente. Vi como você olhou para aquela cantora, como se tivesse visto um fantasma. Renato encarou-a por longos segundos. Ela cantou a canção de ninar que compus para minha filha. Ninguém mais no mundo conhecia aquela melodia. O rosto de Irene permaneceu impenetrável. Mas um músculo tensionou-se em seu maxilar. Coincidências acontecem, querido, e a mente de um homem atormentado pela culpa vê padrões onde não existem. E o formato dos olhos, a marca de nascença idêntica, ilusões. Cortou Irene, levantando-se. Lembro-me bem do atestado de óbito. Natimorto. Sexo feminino. Aquela garota não tem nada a ver com você ou sua família. Virou-se para sair, mas parou na porta. Por sinal, não seria prudente continuar com essa investigação. Algumas pessoas poderiam interpretar mal,
Talvez até pensar que você está desequilibrado. O conselho da empresa ficaria preocupado se soubesse que seu presidente está perseguindo jovens cantoras por acreditar que são sua neta ressuscitada. A ameaça pairou no ar, mesmo depois dela ter saído. Renato voltou a sentar-se, as mãos trêmulas. Irene tinha o poder de afastá-lo da presidência. Se conseguisse convencer o conselho de sua instabilidade mental, era algo com que ele sempre precisava ter cuidado. Mas desta vez era diferente aquela música. Aqueles olhos, nada o impediria de descobrir a verdade. Na floricultura, Esperança terminava de arrumar suas coisas em uma pequena mala. Após muita insistência, havia concordado em passar alguns dias na casa de Marcela, sua amiga flautista. Dona Rosa parecia genuinamente amedrontada após o recebimento da carta anônima. "Leve este amuleto com você", disse a florista, entregando-lhe um pequeno objeto envolto em pano de seda. Ao desembrulhar, Esperança viu um antigo medalhão de prata em forma de coração. Era da sua mãe biológica, explicou Dona Rosa, hesitante. "Só peço que não o abra ainda. Não é seguro. Por que tudo é tão misterioso? Por que não pode me contar a verdade de uma vez?" A florista segurou as mãos da filha adotiva entre as suas. Há pessoas poderosas envolvidas. Esperança. Pessoas que não hesitariam em... Pausou, como se pesasse cada palavra. "Prometo que em breve você saberá tudo. Mas primeiro preciso garantir que esteja protegida." Esperança guardou o medalhão no bolso, intrigada e frustrada, quando estava prestes a sair. O celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Esperança. É Miguel. Precisamos conversar. Descobri algumas coisas. Estou saindo agora. Vou ficar na casa da minha amiga Marcela por uns dias. É sobre seus documentos." A voz dele soava urgente. "Alguém falsificou sua certidão de nascimento original e tem mais. Encontrei uma foto antiga da filha de Renato Bastos. A semelhança entre vocês é assustadora." O coração da jovem acelerou. "Onde podemos nos encontrar?" "Na Praia do Farol, em 1 hora. Venha sozinha e não comente com ninguém." Esperança desligou, a mente fervilhando. Pegou a mala e despediu-se de Dona Rosa com um abraço apertado. "Tome cuidado", disse a florista com lágrimas nos olhos. "E ligue assim que chegar." Esperança assentiu. Sentindo o peso do medalhão no bolso como um segredo prestes a ser revelado, o céu começava a nublar quando Esperança chegou à Praia do Farol. Um trecho mais isolado do litoral de Santa Clara, deixou a mala escondida entre as rochas e caminhou até o velho farol desativado, um dos pontos turísticos esquecidos da cidade. Miguel já a esperava, sentado na areia, com uma pasta sob o braço. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se. "Sei que deve estar confusa com tudo isso." "Confusa é um eufemismo. Minha vida virou de cabeça para baixo em menos de 24 horas. Miguel indicou uma pedra plana onde poderiam sentar. "O que sabe sobre sua origem?" perguntou diretamente. "Praticamente nada. Dona Rosa sempre desconversava quando eu perguntava. Dizia que me encontrou e me adotou informalmente. Que foi um presente de Deus." O jovem enólogo abriu a pasta e retirou uma fotografia. "Esta é Júlia Renata Bastos, filha de Renato. Aos 18 anos, Esperança pegou a foto com mãos trêmulas. Era como olhar para um espelho. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto, até a pequena covinha no queixo. E isso é impossível. Júlia Renata morreu há 23 anos. Supostamente durante o parto, o bebê foi declarado natimorto, continuou Miguel. 3 dias depois, meu pai, que era o médico da família, se suicidou deixando apenas um bilhete dizendo: "Não consigo viver com esta culpa." "E você acha que..." "Acho que você é aquele bebê que foi declarado morto", completou ele. "E que meu pai estava envolvido de alguma forma. Um vento frio soprou do mar, fazendo Esperança estremecer." "Mas por quê? Por que alguém faria isso? Dinheiro, poder, vingança. Os Bastos são uma das famílias mais ricas do país." Júlia Renata era a única filha biológica de Renato, herdeira direta de metade da fortuna. Esperança sentiu-se tonta com as implicações. "Qual é o seu interesse nisso tudo, Miguel? Por que está me ajudando?" Ele hesitou, como se debatesse o quanto revelar.
Meu pai não era o tipo de homem que cometeria suicídio. Era religioso, dedicado à família. Sempre acreditei que havia algo mais nessa história. Seus olhos se fixaram nos dela. Quando te vi cantando, quando vi a reação de Renato, algo clicou. Se descobrir a verdade sobre você, talvez descubra também o que realmente aconteceu com meu pai. Um barulho entre as árvores interrompeu a conversa. Miguel levantou-se rapidamente. Alguém está nos observando, sussurrou. Mal havia terminado a frase quando o som de um motor acelerando rasgou o silêncio. Um jipe sem placa surgiu da estrada lateral, avançando diretamente para onde estavam. Corra! Gritou Miguel, agarrando o braço de Esperança. Os dois dispararam pela areia, tentando alcançar as rochas onde poderiam se esconder. O jipe acelerou ainda mais, cortando o caminho para interceptá-los. Por aqui. Miguel puxou Esperança para uma trilha entre arbustos densos. O veículo parou. 2 homens encapuzados saltaram e começaram a persegui-los. A jovem tropeçou em uma raiz, caindo pesadamente no chão, antes que pudesse se levantar. Um dos homens a alcançou, agarrando-a pelo braço. Te peguei, princesinha, rosnou, puxando-a. Nesse instante, Miguel surgiu por trás. Acertando o agressor com um galho pesado, o homem cambaleou, e Esperança conseguiu se soltar. Corra para o farol! Gritou Miguel, enfrentando o segundo perseguidor. Esperança hesitou, não querendo abandoná-lo, mas outro grito dele a convenceu. Correu o mais rápido que pôde, alcançando o velho farol abandonado. Subiu as escadas em espiral, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Lá de cima, viu Miguel lutando com os 2 homens. Por um instante pareceu levar a melhor, mas então um terceiro homem surgiu do jipe, empunhando algo que brilhou sob a luz fraca. Miguel, cuidado! Gritou, mas sua voz foi engolida pelo vento. O terceiro homem aproximou-se por trás e, com um movimento rápido, golpeou Miguel na cabeça. O jovem enólogo desabou na areia. Esperança cobriu a boca para sufocar um grito. Os homens carregaram Miguel inconsciente para o jipe e partiram em alta velocidade, tremendo de medo e adrenalina. Ela desceu as escadas do farol, decidindo voltar à cidade por um caminho alternativo através da floresta. Segurava o medalhão de sua mãe com força, como se fosse um talismã, no jipe que se afastava. O líder dos homens encapuzados falava ao celular. Sim, senhora. Pegamos o rapaz. A garota escapou. Sim, entendo. Não haverá problemas. Ninguém vai encontrá-lo tão cedo. Na mansão dos Bastos. Irene desligou o telefone e sorriu para Leonardo, que aguardava ansiosamente por notícias. Está feito, disse ela. Uma peça removida do tabuleiro. Agora nos ocuparemos da outra. Esperança correu pela floresta como se sua vida dependesse disso. Galhos arranhavam seu rosto e braços, mas ela não diminuía o ritmo. A imagem de Miguel sendo agredido e levado pelos homens encapuzados não saía de sua mente. Quando finalmente alcançou as primeiras casas de Santa Clara, parou para recuperar o fôlego, escondida entre 2 prédios. O que deveria fazer? Ir à polícia. E se aqueles homens estivessem ligados às pessoas poderosas que Dona Rosa mencionara? Decidiu que precisava falar com sua mãe adotiva primeiro. Tomando caminhos secundários para evitar ser vista, chegou à floricultura pela porta dos fundos. A loja estava fechada, com uma placa indicando «Fechado por motivos de saúde». «Mãe», chamou baixinho, entrando na casa. Nenhuma resposta. O estômago de Esperança contraiu-se de medo. Dona Rosa sempre estava em casa àquela hora. «Mãe», chamou mais alto, percorrendo os poucos cômodos. A casa estava vazia, mas não havia sinais de luta ou desordem. Na mesa da cozinha, encontrou um bilhete escrito às pressas. «Precisei sair. Não é seguro aqui. Vá para a casa de Marcela como combinamos e não saia de lá. Quando tudo se acalmar, entrarei em contato. Te amo, Rosa». Esperança sentou-se, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. Primeiro Miguel, agora Dona Rosa. Era como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Sem saber o que fazer, lembrou-se do medalhão. Tirou-o do bolso e examinou-o com cuidado. Era uma peça antiga, com entalhes delicados que formavam flores ao redor de um coração. Apesar do aviso de Dona Rosa para não abri-lo, a curiosidade e o desespero falaram mais alto, com dedos trêmulos. Pressionou a pequena trava lateral. O medalhão abriu-se em 2 metades.
revelando uma fotografia minúscula de um lado e, do outro, uma mecha de cabelo escuro cuidadosamente presa com uma fita. A foto era de uma jovem sorridente, a mesma da fotografia que Miguel lhe mostrara. Júlia Renata Bastos, sua mãe. Enquanto olhava fixamente para uma imagem, algo caiu do medalhão, um pedaço de papel dobrado várias vezes. Ao abri-lo, Esperança encontrou uma mensagem escrita à mão. Para minha filha Esperança, se você está lendo isto, algo deu errado. Confie apenas em Helena. Ela é sua verdadeira protetora. O segredo está no diário. Te amarei eternamente, Júlia. Helena. Quem era Helena? E que diário? As perguntas se multiplicavam em vez de encontrarem respostas. Esperança guardou tudo novamente no medalhão, decidindo que precisava de um lugar seguro para pensar. A casa de Marcela não parecia mais uma opção. Não queria colocar a amiga em perigo. Sem muitas alternativas, decidiu ir ao único lugar que lhe ocorreu, a velha capela abandonada onde costumavam ensaiar. Enquanto isso, na mansão dos Bastos, Renato recebia uma ligação inquietante. Senhor Bastos, é Vicente. Estou com informações preliminares sobre a moça. Diga. A certidão de nascimento dela é claramente falsificada. O hospital mencionado no documento nem existia na data registrada, quanto a tal Dona Rosa. Seu nome verdadeiro é Helena Cardoso. Trabalhou como governanta na sua mansão por 15 anos, até pedir demissão repentinamente em 2001. Renato sentiu o coração falhar uma batida. Helena, tem certeza. Absoluta. Ela mudou de identidade quando se mudou para Santa Clara, mas os registros não mentem. E tem mais. Ela pediu demissão exatamente 3 dias após a morte de sua filha. As mãos de Renato tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Preciso que me traga todos esses documentos imediatamente e continue investigando. Há algo mais, senhor. O filho do Dorer, Cardoso, o médico que cuidou do parto da sua filha, também está em Santa Clara. Chama-se Miguel. Trabalha como enólogo na sua vinícola. O filho de Fábio Cardoso. A surpresa era evidente em sua voz. Sim, e pelo que consegui apurar, ele tem feito perguntas sobre o passado. Muitas perguntas. Depois de desligar, Renato sentou-se, atordoado com as revelações. Helena Cardoso, a governanta que praticamente criara Júlia Renata após a morte de Elisa, uma mulher de confiança, discreta, leal, ou pelo menos ele sempre acreditara nisso. E o filho de Fábio Cardoso, o médico que se suicidara dias após a tragédia com Júlia Renata, coincidência demais para ser ignorada, um pequeno quadro na parede chamou sua atenção. Uma antiga fotografia da equipe da mansão, tirada no Natal de 1998. Lá estava Helena, com seu sorriso discreto, ao lado de Júlia Renata adolescente. As duas sempre foram próximas. Algo o incomodava na memória. Um detalhe quase esquecido. Helena não era apenas a governanta. Ela era mãe de Fábio Cardoso, o médico da família, o homem que, segundo os rumores, teria sido o pai do bebê que Júlia Renata esperava. Meu Deus, murmurou Renato, enquanto as peças começavam a se encaixar. Um barulho na porta interrompeu seus pensamentos. Era Irene, impecável como sempre, com um sorriso calculado nos lábios finos. Renato, querido, precisamos conversar sobre a inauguração da nova unidade em São Paulo. Agora não, Irene. É importante, insistiu ela, aproximando-se. Leonardo e eu achamos que você deveria ficar em Brasília por um tempo. O clima de Santa Clara não está lhe fazendo bem. Renato olhou para a esposa com desconfiança renovada. E por que você acha isso? Você parece abalado. Essa obsessão repentina com uma garota qualquer não é saudável. Você sabia. As palavras saíram quase como um sussurro. Você sempre soube. O sorriso de Irene vacilou por um instante. Do que está falando? Da verdade sobre Júlia Renata. Sobre o bebê? A matriarca deu uma risada estudadamente casual. Você está delirando, Renato. O luto nunca o deixou, não é? Sempre buscando fantasmas. Sempre tentando trazer de volta o que perdeu. Ele se levantou, enfrentando-a. Chega de jogos, Irene. O que realmente aconteceu naquela noite, antes que ela pudesse responder. Leonardo entrou no escritório. Seu rosto normalmente impassível mostrava sinais evidentes de preocupação. Pai, aconteceu algo com o Miguel.
O novo enólogo, anunciou. Ele não apareceu para trabalhar e não atende o telefone. Quando foi visto pela última vez? Perguntou Renato sem tirar os olhos de Irene. Ontem à tarde, saindo da vinícola, respondeu Leonardo. Disse que tinha um encontro importante. Acionou a polícia. Ainda não. Achei melhor verificar com o senhor primeiro. Renato voltou-se para o enteado, estudando-o com atenção renovada. Haveria ele também parte naquele jogo de mentiras. Ligue para a polícia imediatamente, ordenou. E quero saber se ele tinha contato com alguém da cidade, amigos, conhecidos, qualquer pessoa. Vou providenciar, respondeu Leonardo, lançando um olhar rápido para a mãe antes de sair, quando ficaram novamente a sós. Irene se aproximou de Renato. Sua voz era um sussurro perigoso. Não faça inimigos desnecessários. Querido, algumas verdades são melhor deixadas no passado, pelo bem de todos. O patriarca sentiu um calafrio. As palavras dela soavam estranhamente como uma ameaça. Na capela abandonada, Esperança sentou-se em um banco de madeira gasta, contemplando tudo o que descobrira. A mensagem no medalhão confirmava suas suspeitas. Era filha de Júlia Renata Bastos, neta de Renato Bastos, herdeira legítima de uma das maiores fortunas do país. Mas quem era Helena? E o que aquela mensagem significava? Enquanto pensava, olhou ao redor da velha capela, buscando inspiração nas imagens gastas dos santos. Foi quando notou algo estranho no altar lateral. Uma das tábuas do assoalho parecia fora do lugar, movida pela curiosidade. Aproximou-se e descobriu que a tábua estava solta. Ao removê-la, encontrou um pequeno espaço onde alguém havia escondido um pacote embrulhado em plástico impermeável, com o coração acelerado. Abriu o embrulho. Era um diário de capa de couro vermelha, com as iniciais JORB gravadas em dourado. Júlia Renata Bastos, Esperança. Abriu-o com dedos trêmulos, sentindo como se estivesse invadindo a intimidade de alguém. Mas esse alguém era sua mãe, uma pessoa que nunca conhecera em vida e cuja existência acabara de descobrir. As primeiras páginas eram típicas de uma adolescente. Sonhos, frustrações, comentários sobre amigos e a escola, conforme avançava. Porém, o tom mudava. Na entrada datada de 10 de julho de 2000, leu: Hoje aconteceu, eu e Fábio finalmente tivemos coragem. Foi perfeito, apesar do medo de sermos descobertos. Como papai reagiria se soubesse que me apaixonei pelo filho da governanta? Irene teria um ataque com certeza. Ela já disse 1000 vezes que pessoas como nós não se misturam com empregados. Que preconceito ridículo. Fábio é médico, formado com honras. É o homem mais inteligente e gentil que já conheci. Esperança sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Estava lendo sobre o amor de seus pais biológicos. Um amor aparentemente proibido pelas convenções sociais. Pulou algumas páginas e encontrou a entrada de 2 de outubro de 2000. Estou grávida, Deus. O que vamos fazer? Fábio quer assumir tudo, falar com papai, pedir minha mão em casamento, mas tenho tanto medo da reação de Irene. Ela controla tudo. Até papai, desde que mamãe morreu, ela conseguiu se infiltrar em cada aspecto dos negócios. E agora, com Leonardo seguindo seus passos, sinto que estou sozinha nesta família. Só posso confiar em Helena. Ela é a única que me entende, que me apoia incondicionalmente. Afinal, seria a avó do meu bebê. Nossa pequena esperança em meio a tanto ódio e ganância. A jovem virou a página, ansiosa por mais revelações. Mas um barulho na entrada da capela a fez congelar. Rapidamente, escondeu o diário dentro da blusa e levantou-se. Uma silhueta recortava-se contra a luz que entrava pela porta. Sabia que a encontraria aqui. Disse uma voz familiar. Marcela! Exclamou Esperança, reconhecendo a amiga flautista. Você me assustou. A jovem de cabelos cacheados entrou na capela, seus olhos escuros demonstrando preocupação. Te procurei em todo lugar. Dona Rosa me ligou dizendo que você iria para minha casa, mas você nunca chegou. O que está acontecendo? Esperança hesitou, não sabendo quanto poderia confiar em Marcela. Os eventos dos últimos dias haviam abalado sua confiança nas pessoas. É complicado, respondeu finalmente. Marcela se aproximou, notando os arranhões nos braços da amiga e seu estado de nervosismo. Você está machucada e parece apavorada. Esperança.
Somos amigas desde crianças. Pode confiar em mim. A cantora respirou fundo, precisando desesperadamente de alguém com quem compartilhar o peso do que descobrira. Aconteceram coisas que eu mal consigo explicar. Pessoas estão desaparecendo, Marcela. Primeiro Miguel, agora Dona Rosa. Miguel, o novo enólogo da vinícola. Sim, estávamos conversando na praia, e homens encapuzados o atacaram. O levaram, Marcela. E quando voltei para casa, Dona Rosa tinha desaparecido. Marcela sentou-se ao lado da amiga, segurando suas mãos. Esperança, isso parece sério demais. Precisamos chamar a polícia. Não. A resposta veio mais rápida e enfática do que pretendia. Não podemos confiar em ninguém ainda. Além disso, ela hesitou novamente, decidindo quanto revelar. Descobri coisas sobre minha origem, coisas que mudariam tudo. A flautista franziu o senho confusa. Que tipo de coisas? Esperança tocou o volume do diário escondido sob a blusa. Confiava em Marcela, mas algo a impedia de revelar tudo naquele momento. Acredito que sou filha de Júlia Renata Bastos. O choque estampou-se no rosto de Marcela. A filha que morreu há mais de 20 anos. A herdeira dos Bastos, mas isso é impossível, também achei. Mas há provas, Marcela. A canção que sempre cantarolei, que ninguém conhece, é uma canção de ninar que Renato Bastos compôs exclusivamente para a filha. E tem mais. O medalhão, a semelhança física. Esperança decidiu mostrar o medalhão à amiga, tirou-o do bolso e abriu-o, revelando a foto e a mecha de cabelo. Meu Deus, murmurou Marcela. Ela é idêntica a você. Ou eu a ela, corrigiu Esperança. E tem mais. Dona Rosa não é quem diz ser. Seu verdadeiro nome é Helena Cardoso. Pelo que entendi, ela era a governanta da mansão dos Bastos e me tirou de lá para me proteger. Proteger do quê? De quem? Antes que Esperança pudesse responder, ouviram passos do lado de fora da capela. As duas congelaram. Depois de tudo o que acontecera, qualquer ruído era motivo de alerta. Vamos para minha casa, sussurrou Marcela. Você pode se esconder lá enquanto decide o que fazer. Saíram pelos fundos da capela, usando o caminho que levava à parte mais arborizada da cidade. Andaram em silêncio, sempre verificando se não estavam sendo seguidas. A casa de Marcela era uma construção simples de 2 andares, onde ela morava com a mãe viúva, professora do colégio local. Quando chegaram, encontraram a casa vazia. Mamãe está dando aula até mais tarde hoje, explicou Marcela, trancando cuidadosamente a porta. Você pode ficar no meu quarto, ninguém vai te procurar aqui. Esperança agradeceu, sentindo-se esgotada física e emocionalmente. Uma vez no quarto da amiga, tirou o diário de dentro da blusa. O que é isso? Perguntou Marcela. O diário de Júlia Renata, minha mãe. A palavra ainda soava estranha em seus lábios. Encontrei escondido na capela. As duas sentaram-se na cama, ansiosas para continuar a leitura. Esperança folheou até chegar onde havia parado, na entrada de 2 de outubro de 2000. As páginas seguintes detalhavam os primeiros meses da gravidez. O medo da descoberta, os encontros secretos com Fábio. Chegaram então à entrada de 15 de janeiro de 2001. Irene descobriu tudo. Entrou no meu quarto hoje e encontrou o ultrassom que Fábio havia me dado. A fúria nos olhos dela. Nunca vi nada parecido. Disse coisas horríveis, que eu estava sujando o nome da família, que meu bebê jamais seria reconhecido como um Bastos. Ameaçou Fábio. Disse que faria com que ele nunca mais trabalhasse como médico. Estou apavorada. Helena me aconselhou a contar tudo a papai, mas tenho medo da reação dele. E se ele ficar do lado de Irene? Fábio e eu decidimos fugir em 3 dias. Helena nos ajudará. Vamos para o Canadá, recomeçar nossas vidas longe desta família tóxica. O coração de Esperança apertou-se ao ler aquelas palavras cheias de esperança, sabendo que o destino seria cruel com o jovem casal. A próxima entrada estava datada de 20 de janeiro. A caligrafia estava tremida, quase ilegível em alguns trechos. Algo está errado. Não me sinto bem desde o chá que Irene insistiu que eu tomasse. Dores estranhas, tontura. Liguei para Fábio, mas ele está em uma emergência no hospital. Helena está comigo. Graças a Deus ela acha que devo ir ao hospital. Mas tenho medo. E se for só nervosismo pela fuga, amanhã partiremos. E tudo isso será apenas uma lembrança ruim.
Era a última entrada do diário. As páginas seguintes estavam em branco. Um testemunho silencioso da tragédia que se seguiu. Ela nunca chegou a fugir, murmurou Esperança, lágrimas descendo por seu rosto. Nunca teve a chance. Marcela abraçou a amiga, sentindo o peso daquela revelação. O que você acha que aconteceu? Pelo que entendi das conversas com Miguel e das pistas que encontrei, Irene fez algo para provocar o parto prematuro. Provavelmente envenenou Júlia com aquele chá. Mas o plano não saiu como esperado. O bebê, eu, sobrevivi. Helena deve ter me levado antes que Irene pudesse. Ela não conseguiu completar a frase. Marcela apertou a mão da amiga. Você precisa falar com Renato Bastos. Ele é seu avô. Tem o direito de saber a verdade. E se ele estiver envolvido? Se ele soubesse de tudo? Pelo que me contou sobre a reação dele ao ouvir sua música. Ele parece genuinamente surpreso com sua existência. Esperança considerou as palavras da amiga. Era verdade. A reação de Renato parecia autêntica demais para ser fingida. Preciso encontrar Dona Rosa. Helena. Primeiro, ela é a única que sabe toda a história. Marcela levantou-se decidida. Vou ajudar. Podemos começar verificando hospitais e delegacias. Se ela ou Miguel foram encontrados, haverá registros. É arriscado. Se Irene descobrir que você está me ajudando, deixe comigo. Ninguém vai suspeitar de uma simples flautista perguntando por sua professora de música. Enquanto conversavam, o celular de Esperança tocou. Mostrando um número desconhecido, com o coração acelerado, ela atendeu. Alô? Esperança. A voz era fraca, quase um sussurro. Sou eu, Miguel. Miguel, graças a Deus, onde você está, está bem. Não sei exatamente onde estou. Um tipo de galpão abandonado. A voz falhou. Consegui pegar o celular de um dos guardas quando ele dormiu. Não tenho muito tempo. Está ferido. Nada sério, Esperança. Escute, você precisa encontrar a caixa. Que caixa? Helena mencionou uma caixa de memórias, guardada há 23 anos. Disse que contém provas, documentos, coisas que incriminariam Irene. O coração de Esperança deu um salto. Dona Rosa havia mencionado algo assim antes de desaparecer. Como faço para encontrar essa caixa? Helena disse. A voz de Miguel foi interrompida por sons de passos. Estão voltando, preciso desligar. O local mais seguro é sempre o mais óbvio. Foi o que ela disse. Esperança, tenha cuidado. Eles são peri. A ligação caiu, deixando Esperança em pânico. Miguel! Miguel! Marcela aproximou-se, preocupada. O que ele disse? Está vivo, mas sendo mantido prisioneiro, mencionou uma caixa de memórias que Dona Rosa guardou, contendo provas contra Irene. Disse que o local mais seguro é sempre o mais óbvio. Mas não conseguiu terminar. As duas ficaram em silêncio por um momento, tentando decifrar a pista. O mais óbvio, murmurou Marcela. Onde Dona Rosa guardaria algo tão importante? Esperança fechou os olhos, tentando pensar como sua mãe adotiva, Helena, a governanta que arriscara tudo para protegê-la. Subitamente seus olhos se abriram. A floricultura, o assoalho solto no quarto dela. Vi-a escondendo algo lá uma vez, quando eu era criança. Sempre achei que fossem apenas economias, mas... Vamos lá agora, decidiu Marcela. É perigoso. Podem estar vigiando o lugar. Então esperaremos a noite. Mas temos que ir, Esperança. Vidas dependem disso. As duas passaram as horas seguintes planejando como entrar na floricultura sem serem vistas. A antiga caixa de memórias poderia conter as respostas que Esperança buscava. E talvez a chave para salvar Miguel e Dona Rosa, do outro lado da cidade, na mansão dos Bastos. Renato contemplava o pôr do sol de sua janela. As peças do quebra-cabeça lentamente se encaixando em sua mente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, começava a emergir das sombras do passado. A noite caiu sobre Santa Clara do Sul, trazendo consigo uma névoa fina que cobria as ruas como um manto fantasmagórico. Eram quase 10 horas, quando Esperança e Marcela saíram sorrateiramente da casa da flautista, vestidas com roupas escuras e capuzes protegendo seus rostos. Moviam-se pelas sombras, evitando as ruas principais. Tem certeza de que não está sendo vigiada? Sussurrou Marcela enquanto se aproximavam da floricultura. Não tenho certeza de nada mais, respondeu Esperança.
verificando a rua deserta antes de atravessarem. Mas precisamos arriscar. A floricultura permanecia fechada e às escuras, exatamente como Esperança a deixara, usando a chave que sempre carregava. Abriu a porta dos fundos com cuidado extraordinário para não fazer barulho. O interior da loja estava silencioso. Apenas os contornos das plantas visíveis na penumbra. Por aqui, indicou, guiando Marcela até o pequeno quarto de Dona Rosa. As duas procuraram não acender luzes, usando apenas a lanterna do celular de Marcela, com o brilho no mínimo. O quarto simples de Helena estava meticulosamente arrumado, como sempre, a cama de solteiro feita com precisão militar, os poucos pertences organizados com cuidado. Onde fica o assoalho solto? Perguntou Marcela. Esperança apontou para o canto próximo à cama. Ali, debaixo daquele tapete, afastaram o pequeno tapete de crochê e encontraram a tábua que se destacava ligeiramente das outras, com algum esforço. Esperança conseguiu levantá-la, revelando um espaço escuro embaixo. Ilumina aqui, pediu. Enfiando a mão no esconderijo, seus dedos tocaram algo sólido. Era uma caixa de metal, do tipo usado para guardar documentos importantes, protegida do tempo e da umidade. Ao retirá-la, perceberam que estava trancada. E agora? Perguntou Marcela. Esperança examinou a fechadura simples pensando. Dona Rosa sempre guardava uma chave reserva, murmurou, olhando ao redor do quarto. Seus olhos detiveram-se na pequena imagem de Nossa Senhora sobre a cômoda. Era uma estatueta de gesso, com cerca de 20 centímetros. Esperança a pegou e virou de cabeça para baixo, como suspeitava. Havia uma pequena chave presa com fita adesiva na base. Impressionante, comentou Marcela. Como sabia? Ela me mostrou uma vez quando eu era criança. Disse que se algum dia acontecesse algo com ela, eu deveria procurar ali. Com mãos trêmulas, Esperança destrancou a caixa. Dentro, encontraram diversos documentos organizados em pastas, algumas fotografias antigas e um pequeno gravador de fita cassete. Daqueles usados para registrar depoimentos antes da era digital, parece que Helena estava se preparando para este momento há muito tempo, observou Marcela. Esperança assentiu, folheando rapidamente os documentos. Havia cópias de certidões, relatórios médicos e até mesmo o que parecia ser uma certidão de nascimento original, a dela, com os nomes de Júlia Renata Bastos como mãe e Fábio Cardoso como pai. Olha isso, disse mostrando a Marcela uma pequena nota manuscrita presa à certidão, trocada pela falsa no cartório por Augusto Mendes, mediante pagamento de Irene Bastos, original guardada como prova. Havia também um envelope pardo contendo o que parecia ser um relatório toxicológico. Análise da amostra de chá, preservada em 20/01/2001. Leu Esperança. Presença de substância abortiva em concentração elevada. Ela guardou provas do envenenamento, concluiu Marcela. Perplexa, no fundo da caixa encontraram uma carta lacrada com o nome de Esperança, escrito na caligrafia cuidadosa de Helena. Dona Rosa, ao abri-la, a jovem sentiu lágrimas nos olhos. Minha querida Esperança, se você está lendo isto, significa que chegou o momento que sempre temi. A verdade não pode mais ficar escondida. Você é filha de Júlia Renata Bastos e Fábio Cardoso. Meu filho, sim, sou sua avó paterna, embora tenha me apresentado como sua mãe adotiva todos esses anos. Naquela noite fatídica, Irene deu a Júlia um chá com substâncias para provocar o parto prematuro. Seu objetivo era eliminar você, e se possível Júlia também. Eu descobri tarde demais. Quando cheguei ao quarto dela, Júlia estava em trabalho de parto, sangrando muito. Chamamos Fábio às escondidas, e ele conseguiu fazer o parto ali mesmo. Você nasceu muito pequena, mas com uma força incrível. Júlia resistiu apenas o tempo suficiente para te nomear e pedir que a protegêssemos. Cantou aquela canção, a mesma que você sempre cantarola, e entregou-te aos meus cuidados. Fábio falsificou os documentos, declarando o bebê como natimorto para proteger você. Mas a culpa o consumiu. 3 dias depois, ele se matou, deixando apenas um bilhete vago. Acho que Irene o ameaçou ou chantageou. Fugi com você para Santa Clara. Mudei nossas identidades
e jurei que só revelaria a verdade quando você pudesse se proteger por conta própria. Perdoe-me por esconder tanto, mas era a única forma de mantê-la viva. A caixa contém todas as provas necessárias para incriminar Irene. O gravador tem o depoimento de Augusto Mendes, confessando a falsificação dos documentos a pedido dela. Há também uma amostra do chá envenenado que guardei todos esses anos. Seu avô, Renato, nunca soube a verdade. Irene o manipulou, fazendo-o acreditar que você havia morrido junto com Júlia. Agora você sabe tudo. Use essas informações com sabedoria e cuidado. Com amor eterno, Helena, sua Dona Rosa. Esperança deixou as lágrimas correrem livremente enquanto baixava a carta. Marcela a abraçou em silêncio, respeitando a intensidade daquele momento. Precisamos levar isso tudo para um lugar seguro, disse finalmente Esperança, guardando os documentos de volta na caixa. Um barulho vindo da loja as fez congelar. Passos aproximavam-se do corredor que levava ao quarto. Marcela apagou rapidamente a lanterna e ambas ficaram em silêncio absoluto. A porta do quarto abriu-se lentamente. Uma silhueta masculina recortou-se contra a penumbra. Esperança. A voz profunda e grave era inconfundível. Senhor Bastos, respondeu ela, ainda no escuro. Graças a Deus te encontrei, disse Renato acendendo a luz do quarto. Parecia abatido, com olheiras profundas e o rosto mais envelhecido do que há apenas 2 dias. Precisamos conversar. Não temos muito tempo. Esperança instintivamente colocou-se na frente da caixa metálica, protegendo-a. Como soube que eu estaria aqui? Vicente, meu investigador, viu você e sua amiga entrando. Ele está vigiando a loja para garantir nossa segurança. Marcela olhou desconfiada. Podemos confiar nele. Vicente trabalha exclusivamente para mim há 30 anos. É um dos poucos em quem posso confiar. Renato voltou-se para a Esperança. Sei quem você é, ou pelo menos, suspeito fortemente. A jovem sentiu o coração acelerar. E quem eu sou, segundo o senhor? Minha neta, filha de Júlia Renata. Ele fez uma pausa, a voz falhando com emoção. O bebê que me disseram ter nascido morto. Esperança respirou fundo, decidindo que era a hora da verdade. Encontrei provas disso, disse, indicando a caixa. Documentos, depoimentos, evidências guardadas por Helena Cardoso, minha avó paterna, a mulher que conheci toda a minha vida como Dona Rosa. A expressão de Renato era de choque e compreensão simultâneos. Helena, claro, a governanta. Ela era mãe de Fábio Cardoso, o médico que deixou a frase no ar, as peças se encaixando. O homem que amava minha mãe, meu pai biológico, completou Esperança. Eles planejavam fugir juntos, mas Irene descobriu. Ela envenenou minha mãe com um chá para provocar o parto prematuro. Renato cambaleou como se tivesse levado um golpe físico, precisando apoiar-se na parede. Irene fez isso, sussurrou. Mas, por quê? Pelo dinheiro, respondeu Esperança. Para garantir que Leonardo fosse seu único herdeiro, um bebê de Júlia Renata ameaçaria essa posição. Meu Deus! Renato cobriu o rosto com as mãos. Todos esses anos, acreditando naquela mentira, Marcela, que observava a cena em silêncio, interveio. Precisamos sair daqui. Se o investigador nos viu entrando, outros também podem ter visto. Ela tem razão, concordou Renato, recuperando parte da compostura. Minha motorista está esperando na esquina. Podemos ir para um hotel em Praia Grande, a cidade vizinha. Estaremos mais seguros lá. E quanto a Dona Rosa e Miguel? Perguntou Esperança. Eles desapareceram, tenho certeza que Irene está envolvida. Renato pareceu genuinamente surpreso. Miguel também, o filho de Fábio. Sim, ele estava me ajudando a descobrir a verdade. Foi atacado e levado ontem. O patriarca ficou pensativo por um momento. Se Irene está por trás disso, precisamos ser extremamente cuidadosos. Ela tem contatos por toda parte. Ele olhou para a caixa metálica. Essas provas são nossa única esperança de encontrá-los e fazer justiça. Esperança assentiu, pegando a caixa. Podemos confiar no Senhor? Perguntou diretamente. Seus olhos verdes, idênticos aos dele, fixos em seu rosto. Sou seu avô, Esperança. Perdi minha filha por não perceber o perigo dentro da minha própria casa. Não perderei você também. Havia uma sinceridade tão dolorosa em sua voz.
que Esperança sentiu que podia acreditar nele. Além disso, o que teria a ganhar Renato mentindo àquela altura? Vamos então, decidiu finalmente. Mas primeiro, preciso que ouça isso. Retirou o pequeno gravador da caixa e apertou o play. A voz trêmula de um homem preencheu o silêncio do quarto. Meu nome é Augusto Mendes, ex-funcionário do cartório de Santa Clara do Sul. Confesso que em fevereiro de 2001, a pedido de Irene Bastos e mediante pagamento de R$50 mil, falsifiquei a certidão de nascimento de uma recém-nascida, filha de Júlia Renata Bastos e Fábio Cardoso, dando-lhe nova identidade como Esperança Souza, supostamente encontrada abandonada e adotada por Rosa Souza. Renato fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. Isso é mais do que suficiente para incriminá-la, disse, quando o depoimento terminou. Vamos reunir essas provas e acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Os três saíram pelos fundos da floricultura, caminhando rapidamente até o carro que aguardava. Enquanto entravam no veículo, Esperança olhou para o céu estrelado, pensando em Miguel e Helena. Em algum lugar, possivelmente em perigo. Aguente firme, pensou. Estamos chegando. A manhã do 70º aniversário de Renato Bastos amanheceu ensolarada, como se a natureza ignorasse a tempestade emocional que se desenrolava entre as famílias envolvidas. Na mansão, os preparativos para a celebração seguiam a todo vapor, sob a supervisão meticulosa de Irene. Quero cada detalhe perfeito, instruía ela a governanta Carmen, enquanto inspecionavam a antiga capela da vinícola, onde seria realizada a cerimônia formal. A imprensa estará presente, assim como os maiores investidores da empresa. Carmen assentia, observando discretamente o rosto tenso da patroa. Nos mais de 30 anos que trabalhava para a família, nunca tinha visto Irene tão agitada. O Sr. Renato já confirmou presença, perguntou a governanta, arrumando um arranjo de flores sobre o altar. Claro que sim, respondeu Irene secamente. É o aniversário dele, não é? Mas a verdade era que não tinha notícias do marido desde a noite anterior. Ele não atendera suas ligações, nem retornara à mansão para dormir. Leonardo entrou na capela nesse momento, o telefone celular na mão e expressão preocupada. Precisamos conversar, disse a mãe, indicando que deveriam sair para um local privado. Quando estavam a sós nos jardins da propriedade, Leonardo foi direto ao ponto. Ainda não consegui localizar pai. E tem mais. Vicente não atende minhas ligações desde ontem à noite. O rosto sempre controlado de Irene mostrou um lampejo de preocupação genuína. Você acha que... Tenho quase certeza. Ele descobriu algo. Leonardo olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhos. Temos que acelerar nosso plano. Não podemos esperar até depois da festa. Irene considerou as palavras do filho por um momento, passando a mão pelo coque impecável. Não. A festa é perfeita. Todos os convidados importantes estarão aqui. Testemunhas de que seu padrasto estava perfeitamente bem antes do infeliz acidente. E quanto aos outros problemas? Perguntou Leonardo, referindo-se a Miguel e Helena. Estão sendo cuidados conforme planejado, respondeu Irene com um sorriso frio. Então, não representarão mais ameaça depois de hoje, no hotel em Praia Grande, a cerca de 20 quilômetros de Santa Clara. Renato, Esperança e Marcela passaram a madrugada organizando as provas e elaborando um plano. A festa de aniversário é nossa melhor oportunidade, explicava Renato. Irene não esperará um confronto público. E com a imprensa presente, ela terá menos margem para manobras. É muito arriscado, contestou Marcela. Ela já provou que é capaz de qualquer coisa. Justamente por isso precisamos agir, argumentou Esperança, que não conseguira dormir pensando em Miguel e Helena. Cada hora que passa coloca a vida deles em mais perigo. Renato observava a neta com uma mistura de orgulho e tristeza. Via tanto de Júlia Renata nela, a determinação, a coragem, a compaixão. Vicente conseguiu uma informação que pode nos ajudar, disse ele consultando o celular. Um dos seguranças contratados por Irene foi visto entrando e saindo várias vezes de um antigo galpão de armazenamento que pertenceu à vinícola. A uns 5 quilômetros da cidade. Miguel e Helena podem estar lá, exclamou Esperança, levantando-se. Provavelmente Vicente já está verificando o local discretamente, assim que tivermos confirmação.
alertaremos a polícia. E quanto às provas? Perguntou Marcela, olhando para a caixa metálica sobre a mesa. Fizemos cópias digitais de tudo e as enviamos para meu advogado em São Paulo, respondeu Renato. Mesmo que algo aconteça conosco, a verdade virá à tona. O plano era simples, porém arriscado. Renato faria sua aparição normal na festa, como esperado. Esperança e Marcela entrariam discretamente pela entrada de serviço. Com a ajuda de Vicente, no momento adequado, durante o discurso formal, Esperança se revelaria e confrontaria Irene com as provas da fraude e do assassinato. E se ela negar tudo? Questionou Marcela. Ela vai negar, é claro, respondeu Renato. Mas com a gravação de Augusto Mendes, o relatório toxicológico e os documentos falsificados, teremos o suficiente para que a polícia inicie uma investigação formal. Às 16h, Renato despediu-se das duas jovens e seguiu para a mansão, como patriarca e aniversariante. Sua ausência já teria sido notada, e ele precisava agir naturalmente para não levantar suspeitas. Quando chegou, foi recebido com falsos sorrisos e abraços de congratulação de Irene e Leonardo. Ficamos preocupados, querido, disse Irene, com sua melhor imitação de esposa devotada. Onde esteve a noite toda? Precisava pensar? Respondeu ele vagamente. 70 anos não é pouca coisa. Os olhos de Irene estudavam-no, procurando sinais de que ele sabia de algo. Bem, o importante é que está aqui agora. Os convidados chegam em 1 hora. Por que não vai descansar um pouco antes? Renato assentiu, dirigindo-se ao quarto principal. Mas em vez de descansar, verificou novamente seu celular. Uma mensagem de Vicente confirmava suas suspeitas. 2 reféns no galpão. Sinalização positiva. Polícia em espera. Respirou aliviado. Helena e Miguel estavam vivos. A polícia aguardava apenas o sinal para invadir o local e resgatá-los, o que aconteceria simultaneamente ao confronto na festa. Às 18h, a antiga capela da vinícola estava lotada com a nata da sociedade e do mundo empresarial. Renato, impecável em seu terno escuro, percorria os grupos de convidados, agradecendo as felicitações com um sorriso que não alcançava seus olhos pela entrada dos fundos. Esperança e Marcela chegavam, disfarçadas com uniformes de garçonetes. Vicente as aguardava, conduzindo-as até uma pequena antessala atrás do altar principal. Tudo pronto? Perguntou Esperança, nervosa. Sim. Assim que o Sr. Renato começar seu discurso de agradecimento, vocês estarão posicionadas, respondeu o investigador. O coração de Esperança batia acelerado. Em poucas horas, confrontaria a mulher que destruíra sua família, que separara mãe e filha, que era responsável por tanto sofrimento. Tocou o medalhão de Júlia Renata que agora carregava aberto no pescoço, sentindo-se conectada à mãe que nunca conhecera. Às 7 em ponto, Irene tomou o pequeno palco improvisado, o microfone na mão. Senhoras e senhores, obrigada por compartilharem conosco esse momento tão especial. É com imensa alegria que celebramos hoje os 70 anos de vida do homem que transformou a vinícola Bastos em um império. Meu marido, Renato. Aplausos educados preencheram o ambiente enquanto Renato subia ao palco. Seu rosto estava sério, quase solene. Agradeço a presença de todos. Começou ele. 70 anos é tempo suficiente para construir e destruir, para amar e perder, para cometer erros e, espero, para corrigi-los. Minha vida foi marcada por conquistas nos negócios, mas também por perdas profundas no âmbito pessoal. Irene moveu-se desconfortavelmente ao seu lado, percebendo que o discurso estava saindo do script combinado. A maior dessas perdas, continuou Renato, foi minha filha Júlia Renata, que muitos de vocês conheceram. Ela nos deixou há 23 anos, em circunstâncias que sempre me pareceram obscuras. Um murmúrio percorreu a audiência. Irene tentou intervir, mas Renato continuou. Durante muito tempo, vivi com a dor de ter perdido não apenas minha filha, mas também minha neta, que supostamente havia nascido morta. Fez uma pausa significativa. Ou pelo menos, foi o que me fizeram acreditar. Nesse momento, as portas laterais da capela se abriram, e Esperança entrou, não mais vestida como garçonete, mas com um vestido simples que ressaltava sua semelhança incrível com Júlia Renata. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão. Minha neta não morreu naquela noite, anunciou Renato.
estendendo a mão para a Esperança, que subiu ao palco. Ela está viva e está aqui hoje. O rosto de Irene transformou-se numa máscara de fúria contida. Leonardo, que estava entre os convidados, moveu-se discretamente em direção a uma das saídas. "Isso é absurdo!" exclamou Irene, tentando arrancar o microfone das mãos do marido. "Renato está confuso. A idade está afetando sua." "Não estou confuso, Irene", cortou ele firme. "Pela primeira vez em muitos anos. Vejo tudo com clareza, inclusive seu papel na morte de minha filha." A atmosfera na capela tornou-se tensa como um fio prestes a romper-se. Os convidados assistiam atônitos ao drama familiar que se desenrolava frente a eles. Esperança deu um passo à frente, encarando Irene diretamente. "Você envenenou minha mãe com um chá para provocar o parto prematuro. Queria nos matar, a mim e a ela, para que seu filho fosse o único herdeiro da fortuna dos Bastos." Irene riu, um som agudo e sem humor. "Que absurdo. Esta garota obviamente está perturbada." "E você, Renato, está deixando-se levar por uma impostora que se aproveita de sua fragilidade emocional. Temos provas", respondeu Esperança, enquanto Marcela se aproximava carregando a caixa metálica. "Documentos, depoimentos, o relatório toxicológico do chá que você deu a ela?" O rosto de Irene empalideceu momentaneamente, mas ela se recuperou rápido. "Falsificações, calúnias..." Voltou-se para os convidados. "Peço desculpas por este espetáculo lamentável. Meu marido tem estado sob enorme pressão ultimamente. E esta oportunista está se aproveitando de sua vulnerabilidade." Nesse momento, houve uma comoção na entrada da capela. Todos se viraram para ver 2 policiais entrando, acompanhados de Helena, Dona Rosa, visivelmente abatida, mas determinada, e Miguel, com um curativo na testa. "Helena!" exclamou Esperança, correndo para abraçar a avó. Miguel aproximou-se do palco, olhando diretamente para Irene. "Acabou, senhora Bastos. A polícia acaba de resgatar-nos do galpão, onde seus capangas nos mantinham prisioneiros. Eles confessaram tudo em troca de redução de pena." Irene recuou, percebendo que estava encurralada. Seu olhar percorreu rapidamente o salão, buscando Leonardo, mas ele havia desaparecido. Típico, pensou. Seu filho sempre fora bom em salvar a própria pele. Como um animal acuado, Irene decidiu atacar. Arrancou um dos arranjos florais do altar e o arremessou contra a Esperança, criando uma distração momentânea. Em seguida, empurrou Renato com força, fazendo-o cair, e correu em direção à porta lateral, que levava às antigas adegas da vinícola. "Parem-na!" gritou Helena. Enquanto os convidados se afastavam em pânico, Esperança e Miguel correram atrás dela, seguidos por 2 policiais. Renato levantou-se com dificuldade, o rosto contorcido de dor. Não física, mas pela confirmação final da traição de sua esposa, a caçada havia começado. E ninguém imaginava como termina. Irene corria pelos corredores da antiga adega como um animal acuado. O labirinto de túneis de pedra havia sido construído no início do século, quando a vinícola começou sua operação. Alguns trechos estavam abandonados há décadas, com vigas podres e paredes infiltradas. O cheiro de terra úmida e vinho envelhecido impregnava o ar. Esperança e Miguel a seguiam de perto. As vozes dos policiais ecoando mais atrás no túnel, a adrenalina corria nas veias de Esperança. Depois de 23 anos, finalmente estava frente a frente com a mulher que destruíra sua família. "Não há saída, Irene", gritou Miguel, sua voz reverberando nas paredes de pedra. A matriarca dos Bastos virou-se de repente, seus olhos brilhando com ódio no escuro. "Vocês realmente acham que acabou?" Sua voz era fria, calculista. "Vocês não são nada. Eu construí este império junto com Renato. Eu mantenho as engrenagens funcionando, à custa de vidas inocentes." Rebateu Esperança, aproximando-se cautelosamente. "Minha mãe, meu pai, e quase eu e Miguel." Irene deu uma risada seca que ecoou sinistro pela adega. Sua mãe era uma tola romântica, apaixonar-se pelo filho da governanta. Cuspiu as palavras com desprezo. Os Bastos não se misturam com serviçais. Miguel cerrou os punhos, contendo a raiva ao ouvir seu pai ser menosprezado. Meu pai era médico formado com honras. Valia mais como ser humano do que você jamais valerá."
Seu pai era fraco, respondeu Irene, recuando mais alguns passos. Bastou uma pequena pressão para que ele acabasse com a própria vida. A revelação atingiu Miguel como um golpe físico. Então foi você. Claro que fui eu. O orgulho em sua voz era perturbador. Disse que revelaria seu envolvimento na falsificação dos documentos, na certidão de óbito fraudulenta, que sua carreira estaria acabada, que ele iria para a prisão. Enquanto falava, Irene continuava recuando, chegando a uma parte mais antiga da adega. Onde as barricas originais ainda estavam armazenadas, o chão de pedra naquela área estava irregular, com pedaços soltos. Ele não suportou o peso da culpa, concluiu ela. Culpa de ter salvado essa bastarda. Apontou para a Esperança. Nesse momento, Helena emergiu das sombras, tendo tomado outro caminho pelos túneis. A única pessoa culpada aqui é você, Irene. Sua voz estava firme apesar de tudo que havia passado nos últimos dias. Você envenenou uma jovem grávida, tentou matar um bebê inocente, empurrou meu filho ao suicídio. Irene encarou a antiga governanta, visivelmente surpresa por vê-la ali. Helena, sempre tão leal a Júlia Renata, nunca entendeu seu lugar naquela casa, não é? Entendi perfeitamente, respondeu Helena, dando um passo à frente. Meu lugar era proteger aquela criança de você, e consegui por 23 anos. Os policiais finalmente alcançaram o grupo, aproximando-se com cautela. Lanternas iluminando a cena tensa. Senhora Irene Bastos, falou um deles. Está detida sob acusação de sequestro e envolvimento na morte de Júlia Renata Bastos. Não dê mais um passo, ameaçou Irene, recuando ainda mais, até ficar perigosamente próxima da borda de uma área onde o chão havia cedido, revelando um poço profundo que levava a um nível ainda mais baixo da adega. Se alguém se aproximar, eu pulo. Era um blefe desesperado. O poço não parecia fundo o suficiente para matá-la, mas certamente causaria ferimentos graves. Irene, chega. A voz de Renato ecoou pelo túnel enquanto ele se aproximava com passos lentos. Acabou. Algo no olhar de seu marido fez Irene hesitar. Pela primeira vez, parecia realmente abalada. Você nunca soube, começou ela. Não soube, concordou Renato. Eu confiava em você, Irene. Acreditei na sua versão sobre a morte de Júlia. Aceitei que minha neta havia nascido morta. Eu fiz o que era necessário. A voz dela tremia ligeiramente. Leonardo merecia ser o único herdeiro, à custa da vida da minha filha. A dor na voz de Renato era palpável. Irene deu outro passo para trás, agora realmente à beira do precipício. Você nunca a valorizou como deveria. Estava sempre ocupado com os negócios, com as vinícolas. Eu administrei tudo enquanto você chorava por sua preciosa Júlia. Enquanto falava, Irene não percebeu que o chão sob seus pés começava a ceder. Pedaços de pedra desmoronavam silenciosamente para o poço abaixo. Vamos resolver isso de outra forma, sugeriu Esperança, estendendo a mão. Venha conosco, Irene. Você terá um julgamento justo. A matriarca olhou para a mão estendida com desprezo. Prefiro morrer a ser humilhada. Nesse momento, o chão finalmente cedeu sob o peso de Irene. Com um grito de surpresa, ela caiu para trás, desaparecendo parcialmente no poço. Por reflexo, agarrou-se à borda, seus dedos agarrando desesperadamente as pedras soltas. Esperança correu para tentar ajudá-la, mas Irene já escorregava. Seus olhos encontraram os de Esperança uma última vez. Sua mãe não morreu no parto como todos pensam, disse, com um sorriso cruel mesmo naquele momento. Ela viveu o suficiente para entregar o bebê a alguém e cantar aquela maldita canção. E então caiu, um grito abafado seguido pelo som seco de um corpo atingindo o fundo do poço. Os policiais correram para verificar seu estado, descendo com cuidado por uma escada de metal enferrujada. Renato permaneceu imóvel, olhando para o abismo que havia engolido sua esposa. Helena aproximou-se de Esperança, abraçando-a com força. Está terminado, minha menina, sussurrou. Finalmente terminado. Horas depois, com Irene hospitalizada sob custódia policial, havia sobrevivido com múltiplas fraturas, e Leonardo sendo procurado pela polícia, Esperança, Miguel, Helena e Renato reuniram-se na sala de estar da mansão. O clima era de exaustão emocional, mas também de um estranho alívio.
Há algo que preciso te entregar, disse Helena à Esperança, tirando do bolso uma pequena caixa de madeira entalhada. Sua mãe pediu que eu lhe desse isto quando a verdade viesse à luz. Com mãos trêmulas, Esperança abriu a caixa. Dentro havia um medalhão dourado, maior e mais ornamentado que o de prata que já possuía. Quando o abriu, uma melodia começou a tocar, a mesma que cantarolava desde sempre. Só que completa, com notas que nunca tinha ouvido antes. Esta é a versão completa da canção, explicou Renato emocionado. Compus apenas a primeira parte para Júlia. Ela mesma completou a melodia quando soube que estava grávida. No interior do medalhão, uma mensagem estava gravada. Para minha filha Esperança, que nunca estará só enquanto esta melodia ecoar. O amor transcende o tempo e o silêncio. Com amor eterno, sua mãe. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Esperança. Miguel segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Havia descoberto naquela noite que eram primos. Helena era a avó de ambos. Renato, finalmente entendendo toda a extensão da tragédia e da esperança que unia aquelas gerações, pegou nas mãos de sua neta. 3 gerações foram separadas pela ganância e pelo ódio, mas uma simples canção de ninar foi mais forte que todas as mentiras. A música do coração nunca se cala, minha querida. Ela sempre encontra seu caminho de volta para casa. 6 meses depois, a antiga mansão dos Bastos havia se transformado. As portas antes fechadas para a comunidade agora estavam abertas, recebendo crianças de toda Santa Clara do Sul para aulas de música gratuitas. O Instituto Júlia Renata, como foi batizado, era dirigido por Esperança. E Miguel, a jovem, usara sua parte na herança dos Bastos para criar o Centro Cultural, realizando um sonho que sua mãe havia registrado no diário: usar a música para unir pessoas de todas as classes sociais. Enquanto caminhava pelos jardins, agora abertos ao público, Esperança observava as crianças praticando seus instrumentos sob as árvores. No centro do pátio, uma estátua de bronze representava uma jovem mulher de cabelos longos, cantando para um bebê nos braços. Uma homenagem a Júlia Renata. Helena, agora usando seu verdadeiro nome, dava aulas de piano para os pequenos. Encontrando paz após décadas de segredos, Renato, embora ainda administrasse as vinícolas, passava a maior parte do tempo na fundação, conhecendo a neta que pensou ter perdido, naquela tarde especial, enquanto o coral infantil ensaiava para sua primeira apresentação pública. Esperança subiu ao pequeno palco montado no jardim. Quando todos ficaram em silêncio, ela começou a cantar a melodia que a havia conectado à sua mãe através do tempo e da distância. Desta vez, porém, não cantava sozinha. Uma a uma, as vozes infantis se juntaram à dela, aprendendo e perpetuando a canção que antes era segredo de família, transformando-a em um hino de esperança. A música que antes era símbolo de dor e separação, agora era ensinada a centenas de crianças, perpetuando-se através de novas gerações, como um testemunho de que o amor verdadeiro sempre encontra sua voz, mesmo depois de décadas de silêncio. E assim, em Santa Clara do Sul, a melodia de esperança ecoava, carregada pela brisa do mar, alcançando o céu como uma prece de gratidão,